Olá, nono ano! Bem-vindos à nossa última apostila do trimestre, apostila de número 4. E hoje nós vamos estudar o módulo 37, um conto policial. Gente, tem tanta coisa legal. Por quê? Porque o gênero policial, ele segue esquemas narrativos estabelecidos desde o século XIX. Um crime, um detetive, um mistério, suspeitos, investigação de pistas, coincidências, álibis, solução do caso. Esses esquemas, eles instigam a curiosidade do leitor, que é levado a formular hipóteses para a solução de um crime. O leitor, ele deve dirigir, deve agir como um detetive, na verdade, quando ele está fazendo a leitura de um conto policial. E ele tem que ficar atento aos indícios que são semeados ao longo do texto. O autor, muitas vezes, ele planta ali na história, falsas pistas, com a finalidade de surpreender o leitor no final da história. E essa história, se ela é bem desenvolvida, o leitor descobre que havia também pistas que permitiriam a previsão desse final, mas ele não conseguiu descobrir. O gênero policial ele evoluiu muito, gente, ao longo do tempo. Na primeira fase, predomina a valorização do raciocínio indutivo, pelo qual o detetive desvenda algum crime misterioso. Já agora, na segunda fase, a partir do século XX, o detetive geralmente é o anti-herói, que a gente chama, e ele é problemático, é meio violento, mas o desvendamento do mistério, e o gênero privilegia mais a ação. Vamos lá conhecer? A narrativa policial. Na apostila de vocês, na página número 6, vocês têm aí algumas obras de narrativas policiais. Algumas delas são até clássicos e muitos se tornaram muito famosas. Bem, falando um pouco sobre os contos policiais. Os contos policiais são relatos de ficção com uma extensão breve. E chama-se conto policial a história que gira em torno de um crime e que busca os responsáveis. Nesses contos, geralmente, há mais de um crime que está sendo investigado por um personagem que aspira, esclarecer os fatos e encontrar o culpado para que se faça justiça. Nos contos policiais mais clássicos, um detetive ele recorre sempre à razão para resolver o mistério de um crime. Já os contos policiais mais modernos, por outro lado, eles vão além da resolução do crime e seus personagens são mais complexos, sem muitas distinções entre os vilões e os heróis. Em geral, o conto policial ele começa com a explosão do mistério, por exemplo, um assassino cujo autor é desconhecido. Este é o ponto de partida para a narração de investigação, que inclui a descrição da cena, do crime, a hipótese que o investigador vai seguindo, E aí, finalmente, o mistério é resolvido. O investigador descobre quem é o culpado. Entre os contos policiais mais famosos estão os protagonizados por Sherlock Holmes. Ele é um detetive que foi criado por Arthur Conan. Com a ajuda do Carl Watson, usa o raciocínio dedutivo para eles resolverem enigmas. Um dos contos policiais mais populares de Sherlock Holmes é A Liga das Cabeças Vermelhas, na qual o detetive descobre uma farsa montada para assaltar um banco. Lá na página 7 da apostila de vocês, segundo a escritora inglesa, o leitor de uma narrativa policial ele deveria portar-se como um detetive. E o detetive clássico, ele fica atento a todas as pistas para resolver o caso, sempre pela reflexão. Tudo no texto é importante e funciona como um indício. O vocabulário, as ações, as falas, os pensamentos das personagens, as contradições, os pequenos detalhes. Mas cuidado, o autor ele planta pistas falsas
para enganar o leitor. Bom, a seguir, nós vamos ler um conto policial. Sabemos que ao terminar o ensino fundamental, você já possui habilidades de um leitor ativo, conforme a definição do escritor argentino Rudolf Walsh. E durante a leitura, pense nas características do narrador. Quem é ele? Devemos acreditar nele? Ele estará dizendo a verdade ou apenas uma parte da verdade? Observe os indícios da sinceridade ou a falta de sinceridade desse narrador e prepare-se para a surpresa no final. Então, lá na página 8, vamos dar início à leitura. Sociedade e tragédia. Sinceramente, eu não tinha razões para matar o Dibinho. Quando discuti com ele no bar do Michel, eu procurei convencê-lo a não se meter com o Pola, porque isso poderia arruinar a sociedade. Pola era a pequena do Aurélio. Éramos os três, Aurélio, Dibinho e eu, sócios em atividades, injustamente chamadas de escusas. Sim, porque um golpe de 1 milhão em velhacos, bookmakers, por exemplo, não pode ser chamado de negócio desonesto. Esse caso foi assim. Eu joguei em São Paulo, no primeiro páreo do Rio, que tem pouco movimento. Aurélio armou o negócio na Gávea e Dibinho, 15 minutos antes do páreo, cortou os fios telefônicos entre as duas cidades. Os banqueiros não puderam descarregar o jogo. Nada de irregular. Quem rouba ladrão? Ora, uma sociedade que funcionava com essa eficiência corria o risco de perecer se Dibinho continuasse empenhado na conquista de Pola. Aurélio, de fato, não era homem para a mulher que tinha, mas isso é outra história. Ele cuidava com honesticidade da administração da firma, e naquela época encontrava-se em seu cofre os brilhantes provindos de nossa atividade em Goiânia. Como eu ia contando, naquela noite a coisa azedou no bar do Michel. Os garçons e alguns fregueses notaram a ardência da nossa conversa. Eu percebi que o uísque fluía demais nas opiniões, fazendo perigar mais ainda a sociedade. Cortei a discussão e saí do bar, com o intuito de retomar o assunto no dia seguinte, em condições normais. Não houve dia seguinte. Dibinho foi assassinado. No edifício Cairo, onde nos conhecemos, cada andar corresponde a um apartamento. Dibinho morava no último, eu no 8º e Aurélia no 7º. Mais ou menos ao meio-dia, diversos inquilinos aguardavam a descida do elevador automático, quando ouviram um estampido. Alguns segundos depois, chegava o elevador, abrindo-se a porta. Dibinho estava deitado no fundo, com o corpo encolhido, como dormem os pobres à beira dos portais. Desci pelas escadas ao 7º andar. Logo que o zelador do prédio me comunicou pelo telefone o acontecimento. No apartamento de Aurélio, ninguém atendeu aos seguidos toques de campainha. Continuei então descendo a escadaria e cheguei ao saguão, onde pude ver o meu pobre amigo através dos ombros das pessoas que se aglomeravam à porta do elevador. Lá estava o Dibinho, cuja esperteza só mesmo um revólver seria capaz de dominar. Na mão direita, de costas apoiadas no chão, via-se entre os dedos um botão comum, do qual pendiam fiapos de tecido. Quem matara Dibinho? Passando a prestar atenção aos comentários, ouvi alguém dizer que o elevador estava no 8º andar, quando se percebeu o tiro. A informação foi confirmada e completada por um comerciante residente no edifício. O elevador descera diretamente ao pavimento térreo após aquela parada. A princípio, não liguei importância a esses fatos, mas quando voltei ao apartamento para buscar meu paletó, notei no casaco esporte a falta de um botão, de cuja perda não me lembrava, por mais que acuasse a minha memória. Refleti, então, sobre essas extraordinárias coincidências. A discussão no bar do Michel,
o elevador no 8º andar, a falta do botão. Uma suspeita terrível me assaltou e, embora não acreditando que a mão de Dibinho segurasse o botão do meu paletó, achei prudente defender-me contra qualquer eventualidade. Decidi esconder o casaco. Desparafusei a tampa da caixa de uma persiana, meti o paletó no canto esquerdo e recoloquei os parafusos. Quando desci para o saguão, a polícia ainda não chegara. Um guarda civil, postado à entrada do prédio, tomava o nome das pessoas que se retiravam, exigindo prova de identidade. Fui procurar Aurélio no bar, mas não o encontrei. Saí do Michel e pus-me a caminhar, nem sei quanto tempo. Por mais que pensasse na vida de Dibinho, para esclarecer o mistério de sua morte, continuavam as coincidências a martelar-me o cérebro. A discussão, o elevador, o casaco. Inquietei-me, sentia graves acontecimentos tramando-se em torno de mim. Precisava encontrar Aurélio. Entrei numa confeitaria e telefonei para o bar. Disse-me o gerente: a polícia andou por aqui, indagando da vida de vocês. Ficou sabendo do seu bate-boca com Dibinho. Mais tarde, consegui falar com Aurélio pelo telefone. Também fora procurado pela polícia. Achou a coisa muito preta e me aconselhou a fugir. Da inquietação para a angústia foi um pulo. Aflito, entrei numa loja das imediações da Estação Luz e comprei uma valise. Em outra loja, um pijama. Tomei quarto num hotel de 2ª categoria. Saí à noite para comprar a última edição dos Vespertinos. Noticiavam o crime e o mistério, porém nada sobre os suspeitos. Numa farmácia, adquiri pastilhas sedativas. Seria penoso conciliar o sono no estado de nervos em que me achava. Além disso, o dia seguinte, com certeza, requisitaria de mim muita calma, argúcia e coragem. Ao despertar ainda, estremunhado, o reencontro brusco com a lembrança da véspera me traumatizou repentinamente. Em sobressalto, fiz uma ligação para o apartamento e a minha empregada me deu a notícia. A polícia lá estivera bem cedo, dando uma busca em regra. E o pior, tinham encontrado meu casaco escondido na caixa persiana. Em meio do aturdimento, pensei na hipótese de os botões não serem idênticos. Era a minha única salvação. Encomendei ao porteiro do hotel cápsulas antigripais para justificar minha permanência no quarto durante o dia. Passei as horas procurando decifrar essa alternativa. O botão era ou não era do meu casaco. No fundo, entretanto, eu bem sabia a exata solução do dilema. Vieram os jornais da tarde, os botões eram iguais. Mais do que isso, os fios pertenciam ao tecido do meu paletó. Informava o repórter que por volta de meio-dia, na hora do almoço, cresce o movimento do prédio Cairo. Alguns inquilinos aguardavam a descida do elevador, quando 2 deles verificaram que, no momento do disparo, o elevador estava no 8º andar, pois acompanhavam a sua trajetória, como é o hábito, pelo acender e apagar das luzinhas do sinaleiro. Pela versão consagrada, quando entrei no elevador, no andar do meu apartamento, deparei com Dibinho pela primeira vez depois da discussão no bar. Houve um começo de luta, encerrada pelo tiro, e Dibinho, agarrando-se para defender-se, levara na queda o botão do meu paletó. Em seguida, teria eu ligado o contato e saído para o vestíbulo, enquanto a porta do elevador se fechava para a descida. Ocultara o casaco e descera, comportando-me com naturalidade para despistar os presentes. Deixara depois o prédio, fugindo afinal. Sentado agora nesse catre de prisão, a olhar o céu riscado de barras de ferro, relembro as considerações que fiz naquele tormentoso dia. A série de circunstâncias desfavoráveis me aniquilava, a culminar pela descoberta do paletó. Como poderia eu justificar-me? Jamais conseguiria demonstrar minha inocência. Os indícios contra mim eram absolutos. Moralmente, o último, fabricado pelas minhas
pelas minhas próprias mãos. Não podia fazer nada para destruir a acusação. Sem testemunhas, sem provas, como poderia eu mostrar à polícia? O verdadeiro criminoso estava perdido, irreversivelmente perdido. Nada poderia fazer a não ser o que fiz. Enterrei 6 balazos no corpo de Aurélio. Ele planejava ficar com o Polo e com os brilhantes. Era demais positivamente. Agora atividade. Exercício 1. Aonde está o narrador no momento em que ele conta sua história? Por que ele está nesse lugar? Ele está na prisão, acusado de assassinato de seus sócios, de Binho e Aurélio. Releia os 3 primeiros parágrafos do conto para responder aos itens 2 e 3. 2. Nesse trecho, o narrador começa a contar a história, mas interrompe a sequência narrativa, interpondo uma explicação. A. Identifique a frase inicial da interrupção explicativa. O início da interrupção explicativa se dá na frase Pola era a pequena do Aurélio, no primeiro parágrafo. B. Qual é a expressão que marca a retomada da sequência narrativa? A expressão que retoma a sequência narrativa é como ia contando no início do parágrafo 3. C. Qual que é o tempo verbal utilizado predominantemente antes e depois da interrupção do fio narrativo? O que esse tempo verbal expressa? O tempo verbal predominante antes e depois da interrupção é o pretérito perfeito do indicativo. Discuti, procurei, azedou, notaram, percebi, cortei. Situa os eventos no passado e os apresenta como fatos concluídos. D. Qual é o tempo verbal predominante no desvio explicativo? O que esse tempo verbal expressa? O tempo verbal predominante no desvio explicativo é o pretérito imperfeito do indicativo. Era, éramos, funcionava, corria, cuidava. Esse tempo verbal expressa a característica das personagens e das atividades e acontecimentos que perduravam, eram habituais no passado. 3. Qual é a classe da palavra hora, no parágrafo 2? E qual é o seu significado no contexto? Explique. A palavra hora é uma conjunção. No contexto, indica uma transição do pensamento, com o significado de pois bem, entretanto. No primeiro parágrafo, o narrador explica a eficiência da sociedade. E no segundo, a palavra hora introduz a explicação do risco que o comportamento de Binho oferecia a essa eficiência. 4. Nas histórias policiais, o detetive desvenda o crime com base nas pistas deixadas pelos criminosos. A. Que indício levaram a polícia a concluir que o narrador era o assassino de Dibinho? A discussão entre o narrador e Dibinho no bar do Michel. O crime ter sido cometido no 8º andar, onde morava o narrador. O botão do casaco do narrador encontrado entre os dedos de Dibinho. O casaco do narrador escondido na caixa de uma persiana. E a fuga do narrador. B. Os indícios como esses são provas irrefutáveis da verdade de um fato? Explique sua resposta tendo em mente uma expressão usada pelo narrador no parágrafo 7. Os indícios que aparecem no conto não são provas irrefutáveis, e sim provas circunstanciais, que podem levar a uma conclusão falsa. O narrador chama esses indícios de extraordinárias coincidências, expressando assim sua perplexidade diante de tantas provas de um crime que ele diz não ter cometido. C. Qual a explicação dada pelo narrador para a existência dessas provas? Segundo ele, Aurélio, que seria o verdadeiro assassino, plantara as provas para incriminá-lo. Muito obrigada pela participação. Nos vemos em nossa próxima videoaula de correção de exercícios. Um beijão para vocês e até!